Olá para você que está acompanhando a nossa programação. Olha, a gente está aqui pelas redes sociais. Você sabe que toda quinta-feira a gente inicia o trabalho aqui de gravação do programa CBN Amazônia Educação, que vai ao ar todo sábado às 8h30 pela CBN. E você é nosso convidado a permanecer conosco aqui durante a gravação desse programa. Hoje o tema está muito legal e se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de acompanhar. Olá para você que está acompanhando a programação da CBN Amazônia. Está começando mais um CBN Amazônia Educação e Cultura neste sábado, dia 12 de agosto de 2017. São muitas as informações de educação que nós temos aqui para passar para vocês. E como vocês sabem, nós estamos pela FM 95.7 em Manaus, em Guajará-Mirim pela FM 93.7 e em Rio Branco pela M740. E hoje o nosso tema por aqui é robótica e educação. Mas vocês sabem, eu não faço esse programa sozinha, né? E está comigo também, como todos os sábados, o Álvaro Sanches, que está hoje todo na beca. Para você que está nos ouvindo aí, não está enxergando bem, mas quem está acompanhando pelas redes sociais, porque agora a gente tem a transmissão pela rede social, está vendo o quanto ele está muito bem apresentado aqui hoje, né? Apresentável e apresentado também. Muito bom dia, Marcelira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Você que está acompanhando aí pelo Facebook. Essa semana até cortei o cabelo, coloquei uma roupinha melhor para falar de educação, chegar em casa de uma melhor maneira e viver essa grande brincadeira que a gente faz, essa brincadeira gostosa, muito séria, que é falar de educação de uma maneira descontraída, leve e sempre na super presença de Marcelira. É isso mesmo, olha, e o Álvaro tem cara de que foi menino que gostava de brincar assim com... Você nasceu menino antes de 2000, né? Olha, você nasceu antes ali para... antes de 2000, né? Foi em 85, gente... lá eu já desmontava algumas coisas. Eu não sei se isso tem a ver com robótica ou não, mas... ou travessuras. Mas o fato é que quem nasceu um pouquinho antes de 2000 morria de medo do ano 2000, porque dizia que seria um ano da revolução. Sem dúvida. E realmente foi, mas... a evolução do mundo também ao longo dos anos, e hoje, 2017, 17 anos depois do grande marco que seria o ano 2000, a gente vê tanta coisa aí, né? E a robótica tem ocupado um espaço importantíssimo, não é isso? Sem dúvida, fala muito sobre tecnologia e tem um texto maravilhoso que eu gosto muito, que na década de 50 as pessoas achavam que a tecnologia ia facilitar as vidas, e de fato facilita, mas ia deixar as pessoas com mais tempo para curtir as suas famílias, curtir os amigos, e hoje, com toda essa tecnologia, o que se vê é uma escassez de tempo. Então fica a reflexão aí, o que de fato trouxe e traz a tecnologia e qual é a perspectiva de futuro que nós temos com todo esse movimento tecnológico, não é isso, Márcia? Olha, apesar de eu ter nascido no século passado, eu não vivo sem a tecnologia, isso é fato. Agora, se eu sei um pouquinho da robótica, a gente vai descobrir hoje, mas olha, para você que está nos acompanhando, que se você quiser sugerir pautas, se você quiser sugerir alguns temas diferenciados, ou ao menos divulgar algum evento relevante de educação, você pode participar conosco. Ao longo da semana estão abertos todos os nossos canais para vocês acompanharem. Nós temos a nossa página no Facebook, para você que está acompanhando aqui a transmissão ao vivo pelo Facebook, que é CBN Amazônia. Nós também estamos no Twitter, que é @CBN Amazônia. Tem o nosso WhatsApp, porque afinal de contas a gente está falando de tecnologia. Quem vive sem o WhatsApp? Ninguém vive sem o WhatsApp, que é o 98115-8557. Mas você também pode ter acesso a toda a programação da CBN Amazônia pelo nosso site, que é cbnamazônia.com.br. E a partir de então nós já estamos atuando com o Instagram. E lá no Instagram tem muita coisa legal. Você pode seguir o @CBN Amazônia FM. Bom, como a gente já falou um pouquinho aqui, nós vamos falar hoje sobre robótica e educação. E nós trouxemos duas pessoas aqui que podem falar melhor do que eu e Álvaro sobre robótica. Afinal de contas, a gente não entende nada de robótica. Então, nós temos aqui hoje o Glauco Aguiar, que é mentor do curso de robótica. Seja bem-vindo, bom dia e obrigado por ter aceito nosso convite, viu, Glauco? Bom dia, que é isso, é um prazer para mim estar aqui. Com certeza, nós temos também a presença de um personagem que vai contar uma história bem interessante pra gente, que é o Pedro Cabral. O Pedro é novinho, assim, para quem está acompanhando aí pela TV, pelo Facebook, tá vendo que o Pedro é jovem, mas o Pedro já é professor, né? E ele é idealizador de projetos na área de robótica. Seja bem-vindo, Pedro.
Bom dia, é um prazer estar aqui no programa também. Obrigado pela presença. Maravilha. E olha, como eu falei, tem história aqui. A gente gosta muito de história, Sim, né? sem dúvida. Todo professor adora uma boa história. E o Pedro parece que tem uma história aí de inspiração. Como foi que você chegou na robótica, Pedro? Conta pra gente. Bom, eu estava estudando no terceiro ano da FUCAP, terminando meu técnico de informática. Aí começou a surgir um pessoal falando na escola, não sei o que, um clube de robótica vai aparecer aí da escola. Aí eu, já terminei o técnico, né, não tenho nada para fazer de tarde, talvez eu queira entrar, né, e tal. Aí eu me inscrevi na seleção do clube. Aí fiz a entrevista, inclusive quem me entrevistou foi o Glauco. Aí acabei sendo selecionado junto com mais outras 14 pessoas, se eu não me engano. Aí a gente montou o clube e a gente começou a desenvolver vários projetos para participar de competições, etc. Aí começou a... Mas até então você não tinha percebido, assim, na infância que você gostava um pouco dessa área? Ou não? Você descobriu, assim, da noite para o dia, você teve um sonho, uma oportunidade e você entrou de cabeça? Bom, desde pequeno eu sempre gostei de computador, informática, videogames e tal, essas coisas. E sempre me interessei por tecnologia também. Mas eu só trabalhava na parte de programação, que era o que eu mais trabalhava no técnico, só programar e tal. Aí com a robótica veio realmente a parte da robótica em si, não só programar, mas construir, montar, projetar e toda essa parte que envolve a robótica. A tua formação acadêmica hoje é em que área? Bom, eu tenho técnico de informática e eu estou fazendo graduação em engenharia da computação. Olha aí, é uma coisa, e até um debate interessante, porque a gente tem ouvido falar sobre a redução da procura pelos cursos de engenharia. E quando a gente fala sobre alguns projetos, como é o projeto que a gente vai conversar um pouquinho com o Glauco, que incentiva desde a infância. É importante também incentivar desde a infância, não é, Glauco? Com certeza. O Álvaro começou com uma colocação excelente em relação a essa questão da tecnologia estar tomando mais tempo. E eu sempre nas minhas palestras coloco os Flintstones comparados com os Jetsons. Os Jetsons trabalhavam meia hora por dia, os Flintstones não, era o dia inteiro. E hoje a gente já está na era do Jetsons e ainda trabalha o dia inteiro. Então, talvez a gente tenha muitos consumidores ainda de tecnologia e poucos criadores de tecnologia. Por isso que a gente faz esse trabalho, para que as crianças passem a ser criadores e não consumidores, escravos dela. Legal, agora a gente está falando de robótica e o nosso ouvinte, tem muitos pais, educadores que estão nos ouvindo. Qual é o perfil do aluno que busca robótica? Então, geralmente vai ser um aluno com perfil parecido com o nosso, com o do Pedro, com o meu, que já gostava de desmontar as coisas, já gostava de fazer novos brinquedos, criava desde sempre. Mas hoje a gente está tendo uma abertura maior. A gente está tendo uma abertura para meninas, para crianças, às vezes, que têm uma criatividade muito elevada, mas não gosta tanto de tecnologia. Então, ela consegue colocar aquela criatividade à tona com o robô. Então, hoje a robótica, ela acaba trazendo crianças, não só aquelas crianças geeks, né, que gostam muito de tecnologia, mas também crianças que gostam de outras áreas. Eu tenho alunos, por exemplo, que querem ser médicos, que querem ser... Tem um aluno nosso que quer ser policial federal e ele cisma que ele vai usar a robótica nisso. Mas é interessante, porque hoje a gente já ouve falar sobre a automação e em todas as profissões é possível você perceber isso. Já se fala sobre a telemedicina, né? já se tem algumas experiências nessa área, então é indispensável para o médico também ter um conhecimento acerca disso. Com certeza. Hoje é o que a gente prega bastante. Não é só para o engenheiro, não quer dizer que a criança que estuda robótica ela vai se tornar um engenheiro da computação, um engenheiro mecatrônico. É fato que presente e futuro as profissões vão se utilizar de inteligência artificial, de robótica em algum ponto. Então, por que você não se adequar antes do que... Né? Imagina, há 20 anos atrás falava-se que quem não tivesse informática ia ter problema. 20 anos se passaram. E até para você sacar dinheiro, você precisa entender um pouquinho disso. Agora, Glauco, hoje a robótica está muito inserida na área da educação, né? E surgiu há cerca de 15 anos atrás com o intuito de reforçar o raciocínio, o pensamento sistêmico. Você observa que essa é a principal função da robótica na educação? Não sei se é porque eu sou professor entusiasta disso. Na verdade, eu vou abrir um leque de coisas que a robótica traz para as crianças, né? Claro, pensamento sistêmico, pensar raciocínio lógico, né, de como organizar. E raciocínio lógico não serve só para programar, serve para qualquer coisa na vida, né? Se você vai organizar o seu dia de forma lógica, fica bem mais fácil.
Mas então, eles trabalham design, eles trabalham matemática, física aplicada, por exemplo. Quem não achou muito complicada aquela aula de física no quadro, naqueles desenhos, ou então naquelas experiências que são repetidas há 200 anos, as mesmas experiências de Arquimedes, de Newton, etc. É muito melhor você programar e você ver o que o robô está fazendo e obedecendo as leis da física, por exemplo. Maravilha, olha, é interessantíssimo isso, a gente tem muita coisa para falar, mas agora a gente precisa realmente fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando pelas redes sociais, não sai daí que a gente volta já, e você que está aqui pela rádio também continua conosco, que logo a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre robótica e educação. Olha, já estamos de volta com o CBN Amazônia Educação e Cultura, aqui pela internet, pela nossa página no Facebook e também pela rádio, pela FM 95.7. Olha só, gente, eu queria aproveitar aqui para dar uma nota muito especial, porque nós estamos em um período de festa, viu, Álvaro? Um período maravilhoso de festa, porque a rádio que toca notícia, a rádio CBN Amazônia, está comemorando a edição de número 1000 do CBN Amazônia Notícia e do CBN Amazônia Audiência Pública. São 1000, você imagina que são 1000 edições? A educação vai chegar nessa marca de 1000 muito em breve. E olha, para você que acompanha a programação e que gosta e que está realmente acompanhando, interessado em saber o que rola de notícia na nossa região, você é nosso convidado para celebrar conosco. Nós vamos ter uma edição especial, onde vai ser feita a gravação desse programa lá no Mercado Adolfo em Lisboa, e você é nosso convidado. É claro que você pode assistir tudo isso de pertinho e ver como funciona, porque rádio... O Álvaro é apaixonado por rádio, né? É uma delícia, né? Esse foi meu grande sonho há muitos anos atrás, fazer parte
de uma emissora de rádio, uma emissora com credibilidade, que faz o belo trabalho. Não poderia estar em lugar melhor. A CBN, na segunda-feira, você que estiver passando pelo centro, excelente oportunidade de conhecer Cristóvão Nonato, Luana Borba, todos que fazem o programa acontecer. São 1.000 programas e cerca de 1.500 horas de transmissão. O que você faria em 1.500 horas, Nossa, olha, Marcelina? em 1.500 horas, de verdade, eu procuraria investir em alguma coisa de educação, aprender alguma coisa diferente, porque eu gosto mesmo de aprender. Isso é uma mente de professor, né? Excelente. Mente de professor, mas é isso mesmo, gente. Então você que tem interesse, quer conhecer como é que funciona isso, vai acontecer no Mercado Adolfo Lisboa, mas você pode nos acompanhar também aqui pela 95.7 e o CBN Amazônia, essa rádio que toca a notícia, vai celebrar com você que faz parte dessa história, essa história aí de sucesso, dessas 1.000 edições. Coisa incrível, coisa fantástica, estou muito feliz. Um grande abraço, meu querido Cristóvão Nonato, Luana Borba, que estão à frente desse trabalho também, maravilhoso, que com toda certeza... Toda a equipe de produção que trabalha junto com eles, Magson, Rebeca, todo todos mundo fazem acontecer. De parabéns, realmente. Bom, vamos voltar para o nosso tema aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar e a gente estava falando, hoje nós estamos falando sobre robótica e educação. Né? E aí eu tenho uma pergunta para o Pedro. O Pedro já é professor, é jovenzinho, né? Não vou perguntar a idade dele, mas você trabalha com que faixa etária? Bom, na escola Manaus Tech for Kids, né, que é a escola que eu trabalho, a gente trabalha com duas turmas, duas faixas etárias diferentes. Entre 6 e 12 anos, que são os Padawans, e entre 12 e 16 anos, que são os Jedi. Aí já percebe a alusão a Star Wars. Entendemos. Tem tudo a ver com esse mundo meio geek, meio, né? Totalmente. Apesar de que você não me aparenta muito geek, não, mas legal, muito bom. As aparências enganam. As aparências enganam, né? Mas, Pedro, a experiência, porque a gente sabe que lidar com crianças nessa faixa etária não é fácil. Tanto que havia uma grande dificuldade tempos atrás com relação ao, por exemplo, o ensino de uma segunda língua para crianças dessa faixa etária que a gente considera aí educação infantil, passando para a primeira fase do ensino fundamental e que realmente não é fácil. Hoje, qual é a metodologia que você aplica para você conseguir reter a atenção dessa criança e fazer com que, de fato, ela absorva aquilo que você se propõe a ensinar? Bom, primeiramente com as crianças, com as menores, né, a gente procura mostrar de uma forma mais lúdica para elas, porque se a gente for mostrar de uma forma técnica, elas não vão querer aprender. Isso é fato, as crianças não se interessam por algo que não seja lúdico. Mas elas têm aquela curiosidade, né? Natural. Sim. Tem a curiosidade. A maior parte das crianças que a gente trabalha lá, elas já têm aquela criatividade nata, né? Sim. Que elas querem aprender, querem saber como é que funciona e sempre tudo isso são muito ativas, entendeu? Então, a gente tem que dar uma controlada para não sair do controle, né? Para a gente não perder esse controle, senão a sala vira uma bagunça. Aí, para prevenir isso, a gente diminuiu o número de crianças, entendeu? Então, são 14 alunos no máximo por turma. Aí, com isso, a gente reduz esse problema de muita bagunça, muita atividade e também a gente consegue atender mais fácil as crianças, porque como é 90 minutos só de aula, se fossem várias crianças, aí cada criança com uma dúvida não ia ter tempo da gente conseguir atender, né? Ia perder muito tempo. Agora é fato que a gente vive, essa criançada já nasce, essa geração Z já nasce inserida nesse mundo tecnológico. Mas como nem todos são flores, eu queria entender qual é a maior dificuldade que esses alunos têm nas aulas diárias. O que você observa, professor? Bom, as crianças, geralmente as menores, elas têm mais problema em montar a lógica em si. Quando a gente estava trabalhando com programação, elas tinham mais dificuldade de montar, como ia fazer essa parte da lógica, de montar a programação e tudo mais. Mas isso você vai aprendendo com o tempo. Até gente que, sei lá, tem 20, 21 anos fazendo faculdade, tem dificuldade na parte de programação, de montar a lógica. Mas depois que você começou, já engrenou, já começa a desenvolver várias outras coisas. Aí depois que você aprende a montar a lógica, aí sim você consegue programar qualquer coisa. Maravilha. E existe uma metodologia, né? Como ele falou, você tem que ter todo esse olhar e dependendo da fase do desenvolvimento da criança, ela vai ter uma forma de aprender diferenciada. Então, ela não vai aprender igual a uma criança de 12 anos. Uma criança de 6 não aprende igual a uma criança de 6. Essa questão do concreto, de ter que trabalhar o concreto, como é que vocês inserem numa aula de robótica? Para esse primeiro momento, esse primeiro contato, como é que é feito? Eu acho que o Glauco... Então, a parte, eu acho que é uma das coisas que chama mais atenção na robótica, principalmente quando eles já chegam lá querendo montar um robô e já programar.
E é até um pouco difícil para a gente começar pela programação e explicar para eles, ó, se você não souber programar, o seu robô vai cair no chão e se quebrar todinho. E aí eles conseguem ter um pouco mais de calma para, sim, chegar na parte mecânica, que é o que você está falando. Eles precisam ver algo funcionando. Na programação, por exemplo, a gente não ensina a programar, a fazer um programinha lá que responde algumas perguntas. A gente ensina a fazerem jogos. Então eles já veem aquilo acontecendo. Então, depois dos jogos, eles já vão para aplicativos, eles já veem aquilo funcionando. Então, é muito mais fácil para eles ver um resultado do que, né, não, vou aprender, depois de 5 anos de faculdade, eu vou começar a fazer alguma coisa. Né? Então, acho que isso é uma das coisas que essa área chama bastante atenção. O trabalho de vocês, ele é recente na cidade ou vocês já trabalham alguma coisa com crianças, tá? Ou já tem alguma turma para a gente considerar que existe, por exemplo, um case que a gente possa aqui colocar como um case de sucesso que saiu dessas aulas? Então, o Pedro, sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso, né? Eu conheci o Pedro... Ele era bem novinho e hoje em dia ele, além de ser professor, já tem experiência de participar de torneios aí no Brasil e tudo mais. Então, eu tive alguns projetos sociais que a gente trabalhou com crianças também. E assim, a gente ainda não publicou artigo ou algo do gênero, mas assim, é notória a diferença, até na questão de expressar, por exemplo. Outro dia eu estive no La Salle palestrando com as crianças. Então a gente entrou numa sala com universitários, aí entrou eu, ok? E entrou 3 crianças de 9 a 11 anos de idade para palestrar. Quando elas terminaram, o pessoal ficou assim, hã? Eles estão muito melhores do que eu no TCC, que eu me tremo, não sei o quê. Então, por quê? Porque elas na robótica não é só montar, programar um robô, elas precisam defender o projeto científico que elas fazem, elas precisam fazer defesa do porquê que eles escolheram aqueles mecanismos. Então, eles aprendem já a argumentar, a se expressar. E a gente sabe que essa galera mais geek geralmente é mais fechada, né? Então você consegue trazer esse lado também. Então eu só vejo tantos benefícios, né? E acaba abrindo portas realmente, né? Como você falou, tira um pouco essa sensação de que a pessoa que gosta de robótica é um nerd da escola, é aquele menino que senta na frente, que usa só o óculos. Você vê o pessoal com outra pegada, como os jovens fazem, realmente inseridos nesse projeto, né? Sim, com certeza. Como eu expliquei. Tem crianças que trabalham com a gente que às vezes ele tem um cunho mais artístico até. Mas aí ele tem uma ideia no design ali que para a gente poder dar vazão a essa ideia dele, ele se insere. Então não precisa ser só o programador, só o montador, pode ser o cara do design, pode ser às vezes aquele aluno que tem umas ideias malucas, mas que a gente consegue colocar em prática. Então tem espaço para todo mundo na área. E o que é fantástico, né, enfim, porque não é só a operação em si, mas é o que ele leva para a vida também, né? Ele acaba levando muita coisa para a vida. Eu lembro que quando eu fiz uma imersão para trabalhar com projetos usando Legos, aquilo foi de um aprendizado incrível para a vida. Sabe, você aprender a resolver alguns problemas, e deve ter muitos problemas, né, que são resolvidos a partir disso. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O Repórter CBN está batendo na porta, a gente vai a um rápido intervalo e volta já já.
Olha, para você que está acompanhando pelas redes sociais, nós queremos agradecer. Nós já tivemos um alcance incrível. Nós temos mais de 200 visualizações nesse vídeo, nessa live de transmissão aqui na quinta-feira, quando a gente grava o programa, que vai ser exibido no sábado. Então, acompanhe, continue acompanhando a gente pelas redes sociais. E nós já estamos de volta, é o terceiro bloco do seu CBN Amazônia Educação e Cultura, e hoje aqui falando sobre um tema maravilhoso. Para você que é ligado em tecnologia, deve estar aí bem empolgado, porque a gente está falando sobre robótica e educação. E a gente já falou aqui sobre essa questão da metodologia, de como aplicar isso a um grupo de crianças e como é um desafio, mas também dá um retorno significativo enfim, inclusive para a sociedade, porque imagina quantas coisas interessantes vão sair ali. Mas eu falava no bloco anterior sobre a questão do aprendizado que vai além do concreto, além daquilo que eles vivenciam na sala de aula, eles levam para a vida muita coisa interessante. E eu queria que vocês falassem da experiência de vocês, o que vocês observam nesse aspecto do aprendizado que vai além da prática em si da robótica. Então, é bem legal, lembrei aqui, o Fórum Econômico Mundial diz que a gente tem algumas características essenciais para o profissional do século XXI. E a gente, com a robótica, acaba trabalhando todas elas. Por exemplo, a resolução de problema, né? A gente precisa de profissionais que sejam ativos e resolvam os problemas que são demandados. E robótica nada mais é do que isso. Eles precisam fazer missões, precisam resolver coisas que estão acontecendo. E cada vez são coisas diferentes, com aplicações diferentes. Então, não existe aquilo, eu já sei como resolver. Não, surge um problema novo e você tem que resolver. Uma outra coisa também que é sensacional, que isso com certeza se leva para a vida inteira, é o trabalho em equipe. Na robótica não existe um robô que você faça, programe, faça design sozinho. E isso é fundamental. A gente estuda individualmente, faz prova individualmente, faz vestibular individualmente, faz TCC individualmente, chega no mercado de trabalho, você tem que trabalhar bem em equipe. Como? Então, isso a gente trabalha bastante na robótica, né? Tem times da gente, por exemplo, que são 10 crianças, cada um com a sua função, ou às vezes elas trocam funções, e esse trabalho em equipe é fundamental. Então, são duas características aí que a gente trabalha bem forte, sem ser as partes técnicas de matemática e física, como a gente tinha A identificação de lideranças, né, do papel de cada um naquele processo é muito interessante, porque você, de cara, identifica lideranças natas que tem ali naquelas equipes, né, como você está citando aí. Com certeza, isso é fato, né? O Pedro foi um claro exemplo de liderança, ele era o líder de programação da equipe deles na escola, e dali a gente já começa a enxergar, né, que a questão de assumir responsabilidades e ir atrás do que eles querem, né? Aliás, vem daí um grande gap, né? Muitas escolas estão preocupadas em lecionar português, matemática, ciências e esquecem desse desenvolvimento comportamental. E esse jovem vai entrar no mercado de trabalho muito em breve, precisando de todo esse conteúdo de empreendedorismo, de liderança, que pouco é trabalhado na escola. E a minha pergunta é, existe uma melhor idade para se começar a inserir o aluno na robótica? Então, existem estudos que corroboram que a partir dos 5 anos de idade você já consegue trabalhar a educação STEAM, né, que a gente chama de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Existem brinquedos a partir de 2, 3 anos de idade que já te dá uma ideia do que é programação e tudo mais, mas ainda a maioria das pesquisas dizem que é muito cedo para você entrar numa escola disso, né? A partir dos 5 anos ali talvez seja a idade ideal. Mas acredito que isso também vai sofrer evoluções aí, porque é algo muito novo, como a gente está dizendo aqui, né? Daqui a 5, 10 anos talvez seja completamente diferente. Hoje se fala sobre, enfim, inclusive a tua experiência também, Glauco, fala de fazer como um conceito que está fora da escola, né? Ou seja, é uma opção dos pais buscarem isso. Dentro da escola, a gente sabe que já existem algumas iniciativas, mas especialmente com escolas que têm uma determinada especialidade. No ponto de vista de vocês, quais são os benefícios que a escola comum, a escola dentro da sua programação curricular ganharia se ela adotasse realmente no seu currículo o ensino da robótica? Mas isso ampliado de uma forma mais abrangente, não apenas como optativa, mas talvez até como obrigatória. Então, tem tramitação no MEC já para que a robótica seja disciplina aceita como disciplina regular. Isso já está acontecendo.
E assim, é fácil da gente enxergar que é extremamente motivacional para essas crianças e esses jovens. Então, 200 exercícios para casa não são motivadores. Mas um robô que você vai programar, ele é motivador. Porque ele é desafiante, é algo que talvez a criança nunca tenha conseguido fazer. Então, é algo que realmente faz com que eles queiram fazer. Quantas vezes eu, o Pedro e a galera dele fomos para a escola feriado, fim de semana. Carnaval desse ano eu mandei mensagem para ele: pessoal, eu preciso de alguns robôs para minha escola, vocês podem me ajudar? Carnaval. Eles foram para lá, programaram, montaram. Na verdade só montaram, né? Deixaram sem programar. Mas enfim, algo que se eu disse para ele: pessoal, vamos fazer uma lista de exercícios no carnaval. Professor, por favor, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que eles aprenderam muito nesse processo. Então, eu acho que essa questão de motivar a criança a querer estar na escola, querer fazer uma atividade que é benéfica, acho que é sensacional. Acho que Agora, Glauco, tem um movimento crescendo muito, Márcia, que também é esse movimento de ginástica cerebral, né? E nesse movimento estão inseridos crianças, jovens, adultos e terceira idade. E aí eu lhe pergunto, há de se falar de robótica também para a terceira idade? Então, eu apresentei um projeto desse para a secretaria, de levar a robótica para as escolas estaduais e tudo mais, e o secretário gostou muito e ele falou: por que a gente não faz isso na Universidade do Idoso? E aí eu parei e pensei, eu nunca tinha pensado nisso, por que não? E aí fui estudar um pouco de cognição na terceira idade, como funciona, o que não funciona, e eu vi que é sensacional. Assim, eu vi algumas aplicações onde os idosos estão aprendendo a criar games e tudo mais. A maior dificuldade é esse gap, né, de uso de tecnologia para a maioria, que talvez na terceira idade não seja tão facilitador. Mas eu tenho certeza que se você parar para montar um carrinho de rolemã do seu avô, ele vai te ajudar mais que provavelmente seu pai, que talvez já não tenha tanto traquejo manual e tudo mais. Então, isso pode ser muito bem usado na robótica. O Álvaro, por exemplo, né, poderia ser poderia servir de teste, inclusive, para a gente aplicar, para ver se consegue desenrolar isso daí. Mas você falou sobre essa coisa do pai juntinho do filho ali no carrinho de rolimã. Mas deixa eu te perguntar, robótica com pais e filhos também é uma experiência incrível, né? Sem dúvida, eu acho que qualquer tempo que você pode passar com seu filho com uma atividade que seja interessante para ambos, né? Talvez o pai às vezes passou a juventude dele querendo isso, mas era só ficção científica. Já a criança hoje tem acesso na escola, nas escolas da gente, por exemplo, então consegue trazer esse encontro de dois mundos, né? O que era ficção, o que é real. E hoje com essa geração agora, né, que a geração depois do Álvaro, né, Álvaro? A geração depois do Álvaro, que já tem os seus filhos nessa faixa etária, eles já conhecem um pouco mais, né? São mais inseridos nesse contexto de tecnologia. Talvez essa aproximação fosse muito saudável, porque às vezes a tendência de você pensar que aquilo que já foi falado, quando se trabalha com tecnologia, você meio que se isola, é você e a máquina. Então você esquece o mundo em seu redor. Mas isso realmente não pode ser permitido, porque é importante que as pessoas tenham relações interpessoais que sejam benéficas, até porque na vida ele vai ser um líder, vai ser um liderado, mas ele vai precisar aprender a conviver em sociedade, porque realmente não tem como. Então, senão nós vamos virar os próprios robôs, né? Os próprios androides. Tem um movimento muito interessante, né? Porque a geração Baby Boomers, que aí é do meu pai, do meu avô, a minha ainda é a geração depois, mas a geração do meu pai, aqui eu até deixo um abraço no Dia dos Pais, alguns não tiveram contato com a internet, então eles sequer sabem o que é ligar um computador e apertar um enter, mas hoje eles já utilizam um celular, já utilizam um WhatsApp, então faz sentido, eles pularam uma etapa, mas hoje eles acabam tendo que ser inseridos, e você falou de interação, o WhatsApp é uma forma de interação, a rede social, então eles não passaram pela parte da tecnologia da informática lá atrás e agora são inseridos. Glauco, dá para fazer isso? Acontece de forma diferente, distinta, né? A geração atual, elas já nasceram conectadas em tablets e tudo mais, já os nossos pais tiveram esse gap. A minha mãe teve esse gap, né? Na época do Orkut eu ensinei ela a entrar e tal, mas hoje em dia ela faz mais coisas que eu, talvez no WhatsApp. Mas sim, é possível porque são gerações diferentes, trabalham de forma diferente.
Mas algo que vocês comentaram que é muito importante e é uma preocupação muito grande para a gente da área, é essa questão da relação interpessoal. Imagina, a gente está caminhando para um mundo onde a automação está tomando conta de todas as áreas. Daqui a um tempo é fato que a gente vai chegar num restaurante e dificilmente você vai ter alguém te atendendo ali. Vai ser uma aplicação, talvez vai ser um robô físico, etc. E aí? Como que as pessoas vão se conhecer? Como que as relações vão... Como que o mundo vai ser como ele é hoje? E isso é uma preocupação nossa. Esse equilíbrio é muito importante para que a gente mantenha as relações normais das pessoas. Né? Sem sombra de dúvidas. A gente está vivendo essa era, né? Sim. E realmente há muita coisa para se preocupar. A gente vai continuar conversando, mas agora a gente precisa realmente fazer um rápido intervalo. Não saia daí, vamos continuar falando sobre robótica e com certeza esse tema está mexendo com você. Hein? É um instante só, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, esse já é o último bloco, infelizmente, desse dia tão gostoso que a gente está vivendo aqui, podendo falar um pouco sobre robótica. A gente já falou sobre interação, sobre relações interpessoais, a importância de você manter a relação interpessoal independente da profissão que você escolher, mesmo que você decida ser um geek, não é isso? O Pedro, por exemplo, Pedro, você se relaciona com várias pessoas, não é, Pedro? É essencial, né? Para conseguir trabalhar, fazer essa parte da robótica. Até porque o professor não fica quieto, né? Ele precisa conhecer a vida de cada criança, dos pais, dos colegas de classe, todo mundo precisa estar relacionado. Resolver as brigas familiares, que às vezes tem irmãos, aí eles ficam brigando, eu tenho que ir lá e entender por que eles estão brigando, aí separar a briga. E aquelas crianças mais tímidas, você consegue, através da atividade, identificar alguma questão que às vezes ela não teria coragem de verbalizar? É possível? Você já chegou a ter alguma experiência nesse sentido? Claro, tem algumas crianças que é impressionante, elas são tímidas, chegam lá, não falam com ninguém, chegam lá, ficam no cantinho dela, mas quando a gente começa a trabalhar com essa parte mais concreta mesmo na robótica, dela ver as coisas acontecendo, ela começa a se soltar mais, começa a conversar mais com os colegas, é impressionante ver isso acontecendo, entendeu? Uma criança que era toda recolhida lá no canto dela, depois de algumas aulas, algumas práticas que a gente fez, ela já começa a conversar, a brincar com os colegas e se divertir também. Isso é uma maravilha, que antes isso era muito atribuído às aulas de dança, de teatro, né? E voltadas poder dizer, pra arte, né? Voltadas para arte, mas agora a gente vendo essa questão que não deixa de ser arte também, né? Se a gente for avaliar, não deixa de ser arte, né? Falando de arte, dá para, por exemplo, ter um robô melhor do que o outro? Como uma pintura, olha, meu robô ficou melhor, não dá? É uma curiosidade, é possível? Ó, dá para ter um robô mais bonito que o outro, por exemplo, questão do design, da forma que ele foi montado, dá para ter um robô com melhor desempenho, também pela forma que ele foi montado, questão das rodas, a questão da roda de apoio, o peso do robô, essas coisas que influenciam na movimentação do robô, por exemplo. Aí, isso entra nesse caso que você falou de um robô melhor que o outro.
e dos mecanismos que você vai usar para... Exatamente. Se fosse, por exemplo, gerar uma competição entre homens e mulheres, o robô feito por um grupo de mulheres seria bem muito melhor. Mais funcional, Muito mais o homem só iria para frente e para trás, provavelmente. Pra trás, só, resolveria muita coisa, mas da mulher ia dar muitas voltas, né? Gente, olha, hoje a gente está com o tempo bem curtinho por conta do nosso horário eleitoral, mas a gente vai entrar agora no nosso quadro Prova e Reprova. Eu queria que vocês muito rapidamente falassem sobre o tema que nós tratamos aqui hoje, o que vocês aprovam e o que vocês reprovam. Vou começar por ordem alfabética, vou começar pelo Pedro. Pelo Glauco. Então, eu aprovo todas as iniciativas, principalmente de escolas de comunidade carente, para trazerem esse tipo de tecnologia para a sala de aula, que eu sei que é difícil, é caro ainda, tá? E o que eu posso reprovar nessa área, meu Deus? Eu reprovo quem ainda tem medo disso, quem acha que quem assistiu o Exterminador do Futuro demais. Pô, acima de tudo, o preconceito, né? De achar que é uma área só dos nerds. Sim, a gente vai trazer pro bem. Ok. Pedro, fala pra gente um pouquinho. Bom, claro, também aprovo, né, o incentivo da robótica nas escolas. Creio que algum dia a gente ainda chegue no nível que seja uma disciplina regulada das escolas, de todas as escolas. E porque é algo que influencia muito na vida da pessoa, mesmo que ela não for seguir esse rumo da engenharia e tal, como a gente já falou aqui, mesmo se ela for médica, se ela quiser, sei lá, ser músico, ou alguma coisa que não tem nada a ver com robótica, a robótica com certeza vai ajudar muito ela. Maravilha. E eu acho que eu reprovo, assim como o Glauco também, tem aquela questão das pessoas que não querem a tecnologia. Elas só reprovam mesmo que... não quero saber. Por exemplo, tem muita gente adulta ou idoso mesmo que reprova a tecnologia. Tudo bem porque eles já estão velhinhos e tal, né? Eles não têm esse... não nasceram com isso já, né? Que nem nós, essa geração, a geração passada que teve que se acostumar com isso, né? Com o uso do WhatsApp para se comunicar e etc. Então tem muita gente ainda que, carro autônomo, por que eu vou precisar disso? Eu prefiro sentir o carro, dirigir o carro. Tem gente que reprova até carro automático. Exatamente esse pensamento, mas não quer dizer absolutamente nada. Te reprovou, então. Você me reprovou, mas é porque... Mas e a baliza? Gente, olha, de verdade, isso é uma questão que a gente não discute, tá? Carro automático, não automático. A questão é questão de gosto, tá? Eu gosto de sentir a direção. Mas então vamos lá, Álvaro, você vai ter a oportunidade de aprovar e reprovar também, por favor. Eu vou aprovar, na verdade, os professores que estão abertos a toda a tecnologia. Então, o professor que está nos acompanhando, que realmente entende a necessidade de acompanhar essa era tecnológica dos alunos, é a minha aprovação. E eu vou reprovar o contrário, aqueles professores que sequer querem utilizar um data show, sequer querem utilizar um celular, um WhatsApp, algo voltado para a tecnologia e acaba prejudicando o andamento da educação dos alunos. Isso é a prova de hoje. Tem que reprovar mesmo isso, gente. Tem que reprovar, não tem jeito. Mas olha, eu estou reprovando o Pedro, né, por conta da colocação que ele fez. Né? Vou aprovar o Glauco, que não comentou absolutamente nada relacionado a isso, enfim. Mas, enfim, e falando em reprovação, Glauco, é possível reprovar um projeto de robótica? E o que leva um projeto a ser reprovado? Então, é bem importante que, assim como não só a robótica, toda a tecnologia seja feita em prol do bem. Então, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial ou de robótica voltadas para guerra, por exemplo, isso é algo que, apesar de movimentar muito tecnologia, para mim, eu reprovo completamente. Sim. Então, sim, há como reprovar se o intuito for ruim. Entendi. Eu também reprovaria. Ou se for construir um robô que vai destruir a humanidade, também é reprovável. Por favor, reprove. Coreia do Norte, então. Não me cause nenhum problema nessa ordem, por favor. Mas eu queria falar sobre alguns eventos e conhecer um pouquinho também sobre esses eventos que estão previstos agora. Fala um pouquinho pra gente. Legal. No sábado vai estar acontecendo um workshop voltado... Sábado, no caso hoje na rádio, dia 12, né? Pela manhã e pela tarde, no Impact Hub, a gente vai estar fazendo um workshop para pais e filhos. Aproveitando aí o Dia dos Pais, a gente vai fazer com que pais e filhos montem o seu primeiro robô e programem também esse robô. Quem tiver interesse ainda, tem algumas vagas aí, o pessoal que está vendo no Facebook, lá no Global Shapers Manaus. E esse workshop é o primeiro de muitos workshops que a gente vai fazer pelo Shapers através de um programa de educação que é o Educa Mais.
Esses workshops vão levantar recursos para projetos sociais e de empoderamento para comunidades carentes aqui de Manaus. Então a gente vai transformar essa educação numa outra educação para comunidades carentes aí que tanto precisam de educação para mudar esse jogo. Além desse, existem outros projetos sociais previstos ainda para esse ano, nessa linha? Sim, a gente vai fazer outros projetos, na verdade é o mesmo projeto, vão ter outros workshops na área de culinária, na área de tecnologia para economia, para finanças, de design, quer dizer, são workshops para públicos bem distintos. O pessoal quiser ficar atento aí, só curtir lá o Global Shapers Manaus, vai ficar sabendo quando vai ter essa programação. E geralmente são pessoas muito capacitadas da área que vão dar esses cursos. Então é bem legal isso aí. Poxa, muito legal. Aí ele fala assim dessa aproximação dos pais, enfim, isso é maravilhoso. Eu queria que a gente começasse aqui as nossas considerações finais, mas assim, de uma forma bem diferente. Amanhã, domingo, Dia dos Pais, a gente quer deixar uma homenagem para os nossos pais, né? Eu, infelizmente, não tenho mais meu paizinho, mas posso dizer que eu celebrei muitos Dias dos Pais, muitos aniversários e sou muito feliz e honrada pelo pai que Deus me deu. Então, muito obrigada, Deus, pelo pai que o Senhor me deu. E agora, agradecer pela vida dos pais de vocês. E aí, qual é o nome do seu pai? Pode mandar um alô para ele, fica à vontade. Bom, é interessante que eu tenho mais de um pai, né? Ah, que legal, coisa boa. Porque tenho o meu pai, eu tenho o meu tio, e, bom, tenho que agradecer a eles, né, por terem me dado tudo que eu tenho hoje. Então, tem que dar valor enquanto eles ainda estão vivos. Eu acho que importante para não se arrepender depois. Por exemplo, meu avô foi um pai para mim também. E eu me arrependi de várias coisas que quando ele se foi, né? Aí eu me arrependi de não ter dado tanto valor a ele quanto ele merecia, entendeu? Entendo. Sempre tem esse sentimento. É verdade, mas nunca é tarde pra gente estar celebrando isso. Glauco, seu papai ainda é vivo também. Sim, eu tô particularmente bem feliz. Eu moro em Manaus, mas minha família é do Rio de Janeiro. E esse Dia dos Pais eu vou conseguir estar lá no Rio com ele e tal. Então vai ser fantástico. Lázaro, me espera aí pra gente ver o jogo do Mengão. Vamos ver se agora vai, né? Tô muito feliz. Ele foi um pai que... Ele não era da área de tecnologia, mas ele sempre me incentivou em todas as áreas que eu sempre quis. Então é algo que... Vou estar muito feliz de estar com você aí. Ai, que bom. Sem chorar. Álvaro, seu paizinho. Sem dúvida. Meu pai é meu grande herói, meu grande incentivador para tudo que eu faço. Então, eu deixo um grande abraço ao Álvaro Sanches, né? Esse ser humano que eu levo o nome também, eu sendo filho, literalmente, no nome, e o filho que ama o pai, que diariamente eu desligar o telefone e falar: pai, beijo, eu te amo. E eu quero poder falar: eu te amo por muitos anos. Ai, que ainda. Coisa boa, que coisa boa. Ninguém aqui é pai ainda, né? Dos três? Ainda não. Aliás, vocês são pais, vocês criaram algumas criaturas, né? Somos todos, né? Vocês são bom educador exatamente, pai. com um bom... Mas eles já criaram, né? Os robôs, que são filhos, com certeza, as criaturinhas. Realmente dá um dó quando a gente tem que desmontar. Imagino. Mas olha, gente, para você que está nos acompanhando, a gente está encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação do Glauco, que disponibilizou esse tempo para estar com a gente. Obrigada, viu, Glauco? Eu que agradeço. Muito obrigado, Márcia. É isso aí, Pedro, também. Parabéns pela escolha aí de uma profissão que você está seguindo, né? E que você tenha vida longa nisso daí e muitas contribuições para a nossa sociedade, viu? Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço também, né, pela participação aqui. Tá joia. E Álvaro, muito obrigado por mais um sábado, a gente fechando aqui. Muito obrigado, Marcelina. Programa gostoso esse, né? Maravilhoso. Passou rapidinho e sábado que vem a gente está aqui de novo. Com certeza. Olha, hoje nós tivemos os trabalhos técnicos do Johnny Nascimento, mas não só ele, viu? Marcelo Silva, que está nos ajudando aí. O Marcos Fábio também. A produção é da Rebeca Beatriz e a direção regional de conteúdo do Cristóvão Nonato. Eu sou a Márcia Lira. Eu me despeço de vocês agora, desejando que vocês tenham um excelente Dia dos Pais, um excelente fim de semana. E a gente se encontra no próximo sábado, às 8h30, pela CBN Amazônia. Até lá!